ouvir. Eu acho que é retorno. Acho que é o retorno só. Você pode orar por ele, abençoar a vida dele? Levanta suas mãos para o altar. Nós te damos graças, Pai, porque nessa manhã nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. Há uma palavra dos céus que o Senhor colocou no coração do Sandro. E nós te pedimos, Pai, use-o poderosamente, com autoridade, com ousadia e com unção. E que possamos ouvir a Tua palavra, ser edificados por ela e transformados no Teu amor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja sobre nós, amém? Amém? Enquanto nós estamos em adoração aqui, eu sinto uma presença manifesta do Senhor fluindo aqui. Essa é uma manhã de encontros sobrenaturais. E eu vou dizer uma coisa para você. Comece a entender o que Deus está fazendo, porque o Senhor tem uma porção nova sobre vocês nessa manhã, amém? Glória a Deus. Nós já estamos aqui há quase 23 dias, né, Rê? Quase 23 dias viajando para a Europa, fomos para vários países. A gente está com um time aqui de missionários abençoados, jovens que amam Jesus e que estão queimando por Jesus. Glória a Deus. E é muito bom estar aqui com essa família que nós amamos. Pastora Renata, pastor Leandro, pastor Marco, pastora Thalita. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pastor Marco, pastora Thalita, a gente viveu muitas coisas incríveis no Brasil e hoje nós vemos o cumprimento de uma palavra profética lá atrás e o Senhor fazendo com essa família incrível. Glória a Deus, o Senhor é bom, né? O reino de Deus está em expansão e nós fazemos parte disso. E nós estamos viajando em missão, por muitos países nós passamos. Eu quero falar um pouco disso. Nós temos recebido há 3 anos atrás uma palavra profética de que nós deveríamos de vir à Europa, de que o Senhor tinha propósitos para a Europa, e nós estamos aqui para colaborar com aquilo que as igrejas já estão fazendo. Não estamos aqui trazendo algo novo, mas estamos aqui para poder colaborar, porque o corpo de Cristo é colaborativo. Todos nós fazemos parte desse reino eterno, dessa grandeza eterna. E o reino de Deus, ele é tão grande que ele não pode ser construído somente com um pastor, com uma pastora, ou somente com 2 casais pastorais. Não, não, não. É sobre o corpo, é sobre todos nós. Nós iremos morar numa eternidade com o nosso Pai Celeste. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui, o propósito dessa missão é que a gente está viajando, pregando o Evangelho. Eu quero chamar a Emily aqui, porque a gente trouxe algumas coisas para que, se os irmãos sentirem no coração e quiserem nos ajudar em relação ao ministério, pode nos ajudar. Então nós trouxemos alguns produtos que vai te abençoar de alguma forma. Então nós trouxemos essa camiseta, ela vai mostrar as camisetas. São camisetas que você pode usar no seu dia a dia, para que você possa pregar o Evangelho. Essa é muito legal. Jesus saves, bro. Muitas camisetas aqui, e você pode usar isso no seu dia a dia. Temos também essa caderneta, sempre as meninas falam, ela tem esse elástico que fecha, ela é pautada, tá? E tem também um lugar para colocar a canetinha aqui, ó. Então você que deseja, você pode fazer parte disso, essas camisetas e também essa eco bag. O fardo é leve. Quantos creem que o fardo é leve? Glória a Deus. O fardo de Jesus é leve, amém? Nós vamos levar o fardo de Jesus. Então você que deseja, no final a gente vai estar ali, vai lá, você pode fazer parte daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muito além do que você possa pensar e imaginar, porque tudo é para a glória de Deus, amém? Pegue sua Bíblia, nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repete comigo: justiça de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Uma manhã gloriosa, onde já estava nos teus planos e propósitos em toda a eternidade. Nós sabemos que o Senhor já está governando.
nós estávamos nesse dia, quando Jesus morreu a nossa morte na cruz, quando o Senhor criou o mundo e tudo que nele existe, nós já estávamos aqui diante dos seus olhos, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor está vendo toda a eternidade. Te agradecemos por isso, porque a sua presença está aqui, e eu declaro em nome de Jesus, que toda falta de mentalidade de reino vai embora desse lugar, toda prisão, pensamentos, ansiedades com aquilo que nós precisamos resolver, ou coisas nesse sentido que nos impeçam de ouvir a sua palavra, absorvermos a sua palavra e colocarmos em prática. Nós damos uma ordem: vai embora desse lugar em nome de Jesus. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, e a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o corpo de Cristo. Então isso quer dizer que nós estamos avançando no Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos o capacete da salvação, os pensamentos de Cristo sobre nós nessa noite, nessa manhã, para que a gente possa ouvir a sua palavra, Senhor, absorver e colocar em prática, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Vamos lá. Nós sabemos que na nossa jornada, nós agora que estamos em Cristo, nós precisamos entender que existe uma guerra dentro de nós, uma guerra que parece uma dor de ficarmos muitas vezes oscilando entre dois pensamentos. Parece que muitas vezes nós estamos no culto e tudo faz sentido, a presença de Deus, o que o Senhor está fazendo como igreja, mas quando a gente começa a viver o nosso dia a dia, parece que as coisas se separam. Parece que Deus não está no nosso trabalho, ou em muitas áreas da nossa vida a gente perde a referência das coisas. Uma hora nós estamos convictos de que o Senhor está conosco, de que promessas vão ser cumpridas, de que palavras que Ele nos deu vão ser cumpridas. Uma hora nós estamos convictos disso, de que fomos aceitos, de que temos um destino em Deus, mas em muitos momentos parece que isso não é verdade. Talvez só eu passe por isso, e os irmãos não passem, mas depois eu vou descer aqui, vocês podem orar por mim. Mas nós passamos por essa jornada de lutas e batalhas. Em outros momentos, quando nós erramos durante a nossa jornada, no nosso dia a dia, quando nós erramos e pecamos e falhamos, nós percebemos que nós começamos a questionar. Quantas vezes nós estamos questionando: será que o Senhor realmente me chamou? Será que realmente Deus tem propósitos para mim? Será que realmente o Senhor vai salvar a minha casa, a minha família? Será que realmente eu sou aceito por Deus? Será que realmente o Senhor me ama a certo ponto de cumprir as palavras? Ou de fato o Senhor me ama a certo ponto de que eu vou viver um destino glorioso? Nós somos pessoas que nos preocupamos com o nosso destino, com aquilo que nós vamos viver nos próximos dias, meses e anos, e de fato isso é uma pergunta que está constantemente diante de nós, né, meus irmãos? Mas nós precisamos entender uma coisa nessa manhã, sobre o fundamento da nossa fé, porque de fato nós sabemos e temos muitas informações sobre Deus, mas nós precisamos entender que informações sobre Deus não trazem transformações dentro de nós, mas a revelação do Evangelho completo vai nos transformar de dentro para fora. E o que eu quero dizer com isso? Na mente, muitas vezes, nós sabemos o que Deus diz ao nosso respeito, nós sabemos o que a Bíblia diz, mas na prática, nós não conseguimos permanecer em constância em muitas áreas da nossa vida, e aqui está um ponto importante: sabermos que somos filhos de Deus não é a mesma coisa do que vivermos como filhos. Por que isso? Porque existe uma diferença entre informação e revelação. A informação diz que nós fomos aceitos por Deus agora em Cristo, e de que nós somos justiça de Deus, mas a revelação de Cristo em nós nos faz viver parte dessa justiça. Eu quero dizer uma coisa: nós estamos aqui como igreja, e a garantia de que nós temos um destino eterno é Cristo. Cristo é o melhor de Deus para todos nós. Cristo é a esperança para a nossa eternidade. A Bíblia diz que Cristo, Ele venceu a morte eterna. Ou seja, agora nós temos um destino glorioso de eternidade com o Pai. Então esse é o fundamento da nossa fé, e nós precisamos viver a partir disso, porque quando nós temos a revelação de quem Cristo é, meus irmãos, nós começamos a viver a partir da justiça de Deus. Para que a gente possa entender o que é fundamento de fato,
O fundamento é aquilo que está dentro de nós. Por exemplo, nós não conseguimos ser igreja e construir qualquer coisa na nossa vida sem que ao menos nós entendamos qual é o nosso fundamento. Fundamento é como se você tentasse construir uma casa sobre o mar. Nunca vai dar certo. Por quê? Porque não existe fundamentos. Não tem como construir nada nessa vida sem fundamentos. E o evangelho e o cristianismo, ser igreja de Jesus, é viver a partir de um fundamento onde agora nós fomos feitos justiça de Deus. Olha só, presta atenção nisso. O evangelho, ele não diz que nós estamos nos tornando justos. Mas o evangelho diz que nós fomos justificados, fomos aceitos por Deus, e porque nós fomos aceitos por Deus, nós nos tornamos justiça de Deus por meio de Cristo. Ser justiça de Deus é entender que agora nós fomos feitos justos de Deus por meio de Cristo. Isso é uma coisa que é muito difícil nós entendermos, porque constantemente nós estaremos diante de situações onde parece que nós erramos, e o nosso destino é viver errando, aonde parece que nós sempre vamos falhar e falhar, mas o texto que nós estamos falando aqui é o fundamento da nossa fé, pela seguinte questão: nós fomos feitos justiça de Deus por meio de Cristo. Isso quer dizer que agora, por meio de Cristo, nós nos tornamos justos, ou seja, quando Deus olha para nós, Ele te vê justo por causa de Cristo. Isso nos dá segurança. Então, presta atenção nisso. Nós não vivemos para ser aceitos por Deus. Nós vivemos porque já fomos aceitos por Ele por meio de Cristo. Isso é o ponto principal da nossa fé. Se nós não estivermos conscientes dessa verdade, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: nós podemos fazer tudo na igreja. Nós podemos ser igreja no domingo. Nós podemos participar de pequenos grupos. Mas constantemente nós vamos estar inconstantemente na presença do Senhor e achando que nós não somos dignos de estar. O fundamento da nossa fé é que Cristo, o justo de Deus, morreu no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quando que isso se torna fundamento na nossa vida? Porque enquanto essa verdade de que nós somos feitos justiça de Deus não for fundamento, nós vamos continuar oscilando entre dois pensamentos. Nós vamos continuar vivendo uma vida onde nós estamos constantemente pensando: será que Deus está comigo? Será que realmente Deus me enviou para esse lugar? Será que realmente o Senhor tem um futuro para os meus filhos, para minha casa e para minha família? Nós vamos ficar nesse lugar, mas quando isso se torna um fundamento, se torna uma revelação, nós paramos de tentar ser e começamos a viver a partir do fundamento que é Cristo. Agora nós somos feitos justiça de Deus por meio de Cristo. Presta atenção, nós podemos passar uma vida inteira tentando agradar a Deus e vivendo uma vida de muito esforço físico para Ele, mas se nós não entendermos o fundamento da nossa fé, de que o perfeito de Deus morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, e de que essa aliança é uma aliança eterna, nós vamos ficar constantemente sendo inconstantes no Senhor. Então isso é um fato. Agora, o que é de fato um fundamento? Presta atenção nisso. Fundamento é aquilo que sustenta toda a nossa estrutura de vida. É uma verdade tão estabelecida dentro de nós, que não depende de um sentimento, meus irmãos. Não depende de circunstâncias que nós vamos viver em momentos da nossa jornada. Não depende de opiniões alheias que vão vir contra nós, seja por rede social, por comparações ou coisas nesse sentido. Fundamento é aquilo que é uma verdade que está dentro de nós. Ou seja, não é algo que nós consultamos, é a base a partir da onde nós vivemos, a partir da onde nós fazemos família, trabalho, a partir da onde nós tomamos as nossas decisões, fazemos negócios e coisas nesse sentido. O fundamento é a base da nossa vida, e a base da vida daqueles que estão em Cristo agora é: nós fomos feitos justiça de Deus.
Isso é o ponto mais importante da nossa fé. Por quê? Porque o fundamento é uma verdade de Deus, que vai sendo internalizada e que governa as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, de uma forma aonde nós vamos acordar e vamos falar assim: realmente, eu entendi que eu estou em Cristo e esse é o fundamento por toda a eternidade na minha vida. Eu lembro que quando eu aprendi a andar de bicicleta, vou contar uma coisa aqui para os irmãos. O meu pai, ele sempre me levava para andar de bicicleta. E aí, eu achava que era impossível andar de bicicleta. Quando eu era criança. Eu achava que eu nunca ia conseguir. E aí eu lembro que uma vez me marcou muito isso. O meu pai, ele estava comigo e de repente eu estava andando de bicicleta. E aí de repente eu já estava andando sozinho. E eu lembro que eu senti a mão dele me soltar um dia. Ele sempre ia me acompanhando, e aí um dia a mão dele me soltou e eu fui. E eu aprendi a andar de bicicleta e aquilo se tornou normal para a minha vida. Porque se tornou parte de mim. Eu lembro também que quando eu comecei a dirigir, eu acho que só aconteceu isso comigo aqui, com mais ninguém. Eu achava impossível, meus irmãos, dirigir e trocar a marcha ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo isso. Eu falava para a Rê, eu falava assim, Rê, não vai dar certo. Como eu vou fazer isso? Falam que eu tenho um negócio de TDAH, mas eu acho que eu não tenho. Eu acho que isso daí é uma coisa que inventaram um nome estranho agora para os nossos dias assim, mas eu não tenho isso, porque eu sou filho de Deus em Cristo. Aí eu lembro que eu ia dirigir e eu falava assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu estou dirigindo, mas eu tenho que olhar a marcha. Não dá. Mas a prática disso diariamente, sabe? A convivência com isso. Hoje eu consigo dirigir sem olhar na marcha. Se tornou automático. O que eu estou dizendo em relação a isso? O fundamento da nossa fé é Cristo. Por isso que a centralidade do Evangelho, a vida cristã, o centro, o foco e o propósito é Cristo. Cristo é o fundamento da nossa vida, meus irmãos. Cristo é eterno, Ele é o judeu que morreu, ressuscitou e vive, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o judeu que morreu num corpo glorificado, atravessou paredes, se alimentou com os discípulos, está governando de eternidade em eternidade, e Ele morreu no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, porque Ele é o perfeito de Deus. Jesus ele vai falar muito sobre fundamento, e ele fala, quando ele termina o Sermão do Monte, ele conta uma história onde havia 2 homens, e esses 2 homens construíram uma casa. Um construiu sobre a rocha e outro sobre a areia. A casa era parecida, a estrutura era visível, mas o fundamento era diferente. Por quê? Porque um dia veio o dia difícil, como vai vir para todos nós. Então veio a chuva, a enchente, os ventos, e sobre aquela casa que estava sobre a areia, ela caiu, ela não permaneceu. Mas a casa que estava sobre a rocha, ela permaneceu. Ou seja, Jesus está nos ensinando sobre fundamentos, que o fundamento verdadeiro da nossa vida, ele não vai aparecer no dia fácil, ele vai aparecer no dia ruim. Ele vai aparecer no dia da dificuldade. É aquilo que a gente sempre ouve. O seu melhor amigo, aqueles que são seus amigos de verdade, eles não vão estar no dia onde a bênção do Senhor, que enriquece e acrescenta dores, está sobre a sua vida. Eles vão estar no dia difícil. No dia difícil é onde a gente vê e reconhece as coisas mais valiosas que Deus depositou sobre nós. As pessoas mais valiosas que Deus nos entregou. É no dia difícil. E Jesus ele está falando exatamente isso. Por quê? Porque Jesus está falando o verdadeiro fundamento, ele se revela no dia da pressão, meus irmãos. A rocha que Jesus está nos ensinando sobre a parábola dos fundamentos, ela representa uma verdade de pessoas que ouviram a palavra e praticaram. Mas a areia, ela representa uma verdade que é apenas ouvida, mas não é praticada.
Entende uma coisa? Quanto mais nós praticamos e vivemos em relacionamento com Deus, quanto mais nós permanecemos em Deus, quanto mais nós entendemos o Evangelho de forma completa, mais a nossa vida é transformada de dentro para fora e os fundamentos do Senhor vão sendo postos em nós, vão sendo estabelecidos sobre nós. Se você deseja crescer em Deus na sua jornada de fé, entenda uma coisa: você vai precisar parar para que os fundamentos sejam postos em você, de uma forma aonde tudo que é grande em Deus tem fundamentos profundos. Quanto maior um prédio cresce, mais fundamento ele tem. Não dá para criar um prédio com fundamentos que sejam rasos. Tem que ser profundo e fundo. Por quê? Porque quanto mais fundo, mais dá sustentabilidade, mais dá permanência, mais dá constância. Então, meus irmãos, resumindo aqui, eu quero dizer uma coisa: muitas vezes não é a palavra profética que está falhando, não é o profeta que falhou, não é as promessas que Deus fez que estão erradas, não é Deus que está errado, é o nosso fundamento que está muito raso. Então nós precisamos entender isso. Fundamento não é aquilo que nós só ouvimos. Fundamentos é aquilo que nós ouvimos, entendemos e praticamos. Fundamentos é o que sustenta a nossa vida quando tudo vai tentar nos derrubar na nossa jornada. Eu vou dizer uma coisa: nós em Cristo vamos ter muitos dias que vão ser desafiadores para nós. A vida cristã não é uma vida fácil, mas é uma vida que está nos levando para a eternidade. Mas é uma vida que está nos alinhando com o propósito eterno do nosso Criador. Então, quando o nosso fundamento não está claro de que nós definitivamente fomos feitos justiça de Deus, nós começamos a viver, meus irmãos, tentando conquistar aquilo que nós já recebemos. Presta atenção nisso. E é exatamente aqui onde nós, como igreja, muitas vezes estamos nos perdendo. Por quê? Ao invés de nós gastarmos a nossa vida em vivermos como justificados por meio da fé em Cristo Jesus, nós vivemos a nossa vida diária tentando nos tornar justos e sermos aceitos por Deus. E esse é um lugar que eu quero dizer para você: você pode passar a vida inteira se esforçando com a força do seu próprio braço para sempre, não vai ser suficiente. Cristo é suficiente para nós. Presta atenção nisso. Quando a Bíblia diz, e Jesus vai ensinar sobre o princípio da santidade, Jesus, ele, na oração do Pai Nosso, vai nos ensinar uma coisa muito importante. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. O que vem antes de santidade? O que vem primeiro, santidade ou paternidade? Sabe, nós muitas vezes como pessoas, como filhos de Deus, estamos querendo viver santidade sem a paternidade de Deus, e isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque o caminho é nós entendermos que por meio de Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus, nos tornamos filhos, e porque agora nós somos filhos de um Deus eterno, de um Pai de amor, Ele nos santifica, meus irmãos. A santidade de Deus vem a nós por meio de Cristo, quando nós entendemos quem Deus é e quem o Pai é. Quando nós entendemos que Deus é Deus e que Ele é o nosso Pai, e entendemos agora que somos feitos filhos de Deus, agora esse fundamento, ele faz parte da nossa vida, e agora nós vivemos a partir disso. Não vai dar certo se a gente tentar viver a nossa vida constantemente sem o Senhor. Não vai dar certo quando a gente tenta viver a nossa vida conquistando as coisas na força do nosso próprio braço. E isso vai trazer para o seguinte princípio: quantas vezes nós estamos trocando cultos por trabalho? Quantas vezes nós estamos trocando tempo com Deus? Quantas vezes nós estamos trocando o tempo de Deus com o tempo de nós trabalharmos e fazermos coisas que nós poderíamos separar um tempo para Deus? Quantas vezes nós estamos perdendo tempo com a nossa família? Estamos gastando tempo com o trabalho, sendo que isso não é tantas vezes a maior prioridade da nossa vida, porque quando nós decidimos viver por nós, através de nós, nós vamos querer conquistar tudo na força do nosso próprio braço. E agora nesse reino, nós precisamos entender que Cristo Jesus é o fundamento e nós andamos nele.
E nós vivemos os fundamentos do reino dele, e nós somos governados por ele, e nós entendemos que somos feitos justiça de Deus, e nós investimos toda a nossa força agora para entender, para viver sobre esse fundamento, e não sobre o fundamento de que nós vamos conquistar tudo na força do nosso próprio braço. Sabe o que é difícil? Porque isso vai contra a cultura do nosso dia a dia. Porque o que se diz nas redes sociais é meritocracia. O que se diz nas redes sociais é o primeiro coach da Bíblia. Quem é o primeiro coach da Bíblia? O diabo. Você pode, você consegue. Ele disse isso, você merece. Você é merecedor de viver uma vida boa. Você trabalhou, você precisa desfrutar do teu recurso. Deus ama que você desfrute do seu recurso, mas nós precisamos entender que há coisas mais importantes do que nós recebermos recursos financeiros. A coisa mais importante do que nós termos é nós andarmos na presença em amor. É nós vivermos por Ele, para Ele todos os dias. Então esse é o fundamento da nossa fé, meus irmãos. E o erro fatal da nossa vida é: nós tentamos receber algo pela força do nosso próprio braço, que nunca vai dar certo. Porque justificação não se recebe, não se conquista, se recebe. A verdadeira justificação, nos tornarmos justos e sermos aceitos por Deus, não é algo que você faz a partir de você mesmo, do teu jejum, da tua oração e da tua busca. Não é sobre isso. Isso é somente um resultado e uma resposta daquilo que Cristo nos ensina. Ou seja, nós precisamos entender que a justificação de Deus para nós recebemos porque Cristo morreu no nosso lugar. Agora nós fomos feitos justiça de Deus. E isso nos traz um entendimento de que Cristo Jesus, Ele não veio te dar uma oportunidade de ser justo, Ele veio te tornar justo. Você não vive para se tornar aquilo que Deus espera, meu irmão. Nós vivemos a partir daquilo que Cristo já estabeleceu por sua própria morte e ressurreição. Essa é a verdade sobre nós. E é exatamente por isso, nessa manhã, que o Senhor nos trouxe aqui para fundamentar a nossa fé. E é exatamente por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, porque Ele está nos levando para que a gente volte ao fundamento. Nós estamos numa manhã de ceia, uma manhã onde nós vamos sentar na mesa do Senhor. E sentar na mesa do Senhor sem a consciência do que é Cristo para nós, pode ser uma perca de tempo, porque não vai fazer sentido. Mas sentar na mesa do Senhor, entendendo que Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu por mim quando eu ainda era pecador. Jesus morreu pelos pecados que eu cometi, pelos que eu vou cometer, porque o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus é suficiente por toda a eternidade. Então, a nossa identidade, ela não está baseada no nosso desempenho. A gente precisa entender isso. Ela está baseada num fundamento eterno, num posicionamento que Cristo nos colocou. Isso é o fundamento da nossa fé. Enquanto isso não estiver claro para nós, nós vamos estar continuamente fazendo perguntas que nós não deveríamos de fazer mais. Nós vamos estar continuamente na nossa jornada de fé, perguntando coisas que nós não deveríamos de perguntar, porque o Senhor deseja que nós tenhamos uma maturidade nele. Nós entramos no reino de Deus para crescer e se desenvolver. Nesse texto, para a gente poder entender o contexto disso, Paulo, ele está fazendo algumas coisas. Ele está falando da defesa do ministério apostólico, ele está falando da revelação da nova aliança, e ele está falando da ênfase da reconciliação. Então, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, vai dizer o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, presta atenção nisso, meus irmãos, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, presta atenção, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora que nós fomos justificados por meio de Cristo, nós temos um trabalho,
temos o ministério da reconciliação. Sabe o que é o ministério da reconciliação? É mais ou menos assim: você anda com pessoas muitas vezes que você está pregando o evangelho para elas e não está dando certo, você permanece até o fim, porque o seu trabalho é o ministério da reconciliação. Porque nós somos chamados para reconciliar pessoas com Deus através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia, através do nosso trabalho, através da nossa família, através de tudo que fazemos. O nosso trabalho, o país onde nós estamos, a família onde nós estamos inseridos, é só parte do propósito de Deus, e nós precisamos olhar isso pela ótica agora, de que nós somos feitos justiça de Deus como filhos de Deus. Dentro desse lugar, nós vivemos uma vida dinâmica. Você não vive para ganhar dinheiro, você não vive para se satisfazer a si mesmo, mas você vive por um propósito eterno. O reino de Deus não é somente um destino, mas é uma realidade de vida para nós agora. O reino de Deus é uma dimensão que está pairando nesse lugar, é uma verdade eterna que foi estabelecida por Cristo, e nós vivemos nesse lugar com esse coração, com esse propósito. Deus nunca vai te abandonar, meu irmão. A mentira do diabo é que você pecou de novo no mesmo pecado, ou você está constantemente falhando nos mesmos erros. Eu quero dizer, continue em frente, porque um Salvador veio para salvar. Eu lembro que recentemente eu estava na igreja e um senhor de muitos anos da igreja, ele veio falar comigo, e ele falou assim para mim: pastor, novamente eu caí no mesmo pecado. O que eu tenho que fazer? É um senhor de idade que já está na igreja há muito tempo. Eu falei assim para ele: pede perdão, se arrepende e continua. Ele falou assim para mim: mas só isso, pastor? Eu falei: sim, um Salvador veio para salvar. Nós ficamos muitas vezes caindo nas mentiras e nos enganos do diabo, com mentiras de que Deus não te aceita mais. Cristo Jesus morreu por você até o fim da sua vida, meu irmão. Esse é o fundamento eterno. Ele morreu por você por amor a você, tanto na individualidade quanto na pluralidade como igreja. Ele já havia essa igreja, mas Ele te ama pessoalmente. O amor dele está revelado, o amor de Deus está revelado em Cristo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor entregando Jesus, o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não é de palavras, o amor de Deus é de atitudes. O melhor de Deus já veio sobre você, o melhor de Deus é Cristo. Ele entregou tudo para você. E o problema é que muitas vezes nós estamos na igreja e nós não conseguimos entregar uma parte do nosso recurso financeiro como dízimo e oferta. Será que de fato nós amamos a Deus como Ele nos amou? Será que de fato o amor de Deus está em nós? Porque se o próprio Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar, Ele entregou tudo que Ele tinha sem restrições, para morrer no nosso lugar. Agora que nós estamos em Cristo e nos tornamos filhos, e não conseguimos entregar um dízimo, uma oferta, ou até mesmo não conseguimos amar o nosso irmão, e não conseguimos acompanhar o nosso irmão, que está vivendo um momento de dificuldade, onde ele pode estar caindo e levantando, eu quero te trazer uma informação bíblica: você foi feito para ser suporte do seu irmão na igreja. É isso, essa é a nossa vida, essa é a nossa jornada. Então, o texto que nós lemos diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Por quê? Porque Cristo é o único mediador. A cruz é o meio dessa reconciliação. Então, por que é importante nós falarmos disso hoje, nessa manhã, como igreja? A pergunta para nós é essa: porque tem muita gente na igreja que vive perdoado, mas se sente muito culpado. Tem muita gente na igreja que estão em Cristo, já são justiça de Deus na perspectiva da verdade da palavra, mas vive como condenados. Por quê? Porque falta um entendimento da obra completa de Cristo. Cristo Jesus não veio para melhorar a sua vida, Ele veio para fazer tudo novo. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que na genealogia de Jesus entra uma mulher que se chama Raabe. Raabe era uma prostituta. Por que isso? Jesus nasce nessa genealogia. O que isso quer dizer? A partir de Cristo, meu irmão, todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor.
Jesus dividiu a história. Jesus dividiu a história porque é um marco na humanidade, para que nós possamos viver a partir desse lugar, o maior lugar seguro da tua vida. Sabe onde é? Em Cristo. Porque em Cristo você tem vida eterna. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados em Cristo para a adoção de filhos, ou seja, aqueles que estão em Cristo definitivamente têm um destino eterno com o Pai. Aqueles que estão em Cristo definitivamente se tornam filhos de Deus, porque o unigênito se tornou o primogênito, o primeiro dentre todos, o Emanuel, que veio e andou e tabernaculou na humanidade. Agora ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, e essa é a única verdade sobre nós. A única verdade sobre nós é que agora nós somos feitos filhos de Deus, porque o unigênito se tornou o primogênito, o primeiro dentre uma raça, aonde ele abre as portas para que nós possamos viver uma eternidade na presença dele. Não só uma eternidade, porque o reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida. Você carrega a presença do Espírito Santo diariamente no seu dia a dia. Então entender que o fundamento da nossa fé é que nós nos tornamos justos de Deus mesmo errando e falhando, é o significado da nossa fé, meus irmãos. Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer, porque a graça superabundou, então agora a gente vive pecando? De maneira nenhuma, porque Jesus morreu a sua morte e você se tornou justiça de Deus, você vive a partir disso, e isso te santifica, e isso te transforma, e isso te faz viver uma vida alinhada ao coração do Pai. Por quê? Porque Cristo é a dádiva de Deus por toda a eternidade. Esse é o evangelho completo. O problema é que muitas vezes nós estamos entendendo o evangelho em partes. Nós sabemos que Deus perdoa, mas não sabemos quem somos nele. Nós sabemos que Deus nos ama, mas nós não sabemos onde Cristo nos posicionou. E Cristo nos posicionou como justiça de Deus, assentado nas regiões celestiais, aonde nós estamos governando com Cristo. Ou seja, o lugar onde nós estamos agora é um lugar de governo. Mas quem não governa vai ser governado. Então essa é a verdade sobre nós. Agora, esse texto que nós lemos, o primeiro texto, ele responde a seguinte pergunta: quem é Cristo? O que ele fez? E quem nós somos agora? Nós fomos feitos justiça de Deus. Está chegando uma toalhinha aqui, mas eu não estou pentecostal. Eu não estou pentecostal. Glória a Deus. Agora imagine uma coisa comigo, meus irmãos. Um tribunal, presta atenção nisso. Um homem culpado, condenado sem saída, ele fez tudo de errado. E de repente, entra um homem inocente, puro. E ele diz assim: eu mesmo assumo a culpa desse homem. Mais do que isso, esse homem inocente diz: depois de pagar a pena dele, eu entrego a ele a minha própria posição. Com tudo que eu tenho como herança, eu entrego para ele. Sabe o que é isso? Isso não é justiça humana. Isso é o evangelho que você está vivendo. Quando nós olhamos para essa verdade, não tem como nós não sermos constrangidos pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus entregou tudo por meio de Cristo. Sabe, isso não é um apelo emocional, isso é a verdade eterna sobre nós. O próprio Deus deixou a sua glória, Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós. O livro de João vai dizer que o Verbo se fez carne. Vai dizer que Ele veio e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele veio e habitou entre nós. O Verbo quer dizer ação. A partir do momento que você está em Cristo e se tornou um justo de Deus, há uma ação de Deus dentro de você, te levando para uma vida santa, pura, te levando para um lugar onde você está sendo transformado e transformando pessoas que estão dentro do ambiente onde você está inserido. Porque esse é o poder do evangelho dentro de nós, essa é a verdade sobre nós.
pontos importantes sobre isso. Repete comigo: a perfeição de Cristo. O texto vai dizer o seguinte: aquele que não conheceu o pecado. Jesus, ele não evitou o pecado, meus irmãos. Jesus, ele nunca teve natureza pecaminosa. Jesus, ele nunca teve natureza pecaminosa porque ele foi feito, ele tabernaculou, ele deixou a sua glória e habitou entre nós. O texto no original aqui quer dizer que conhecer, quando o texto diz aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de um conhecimento por experiência. Jesus nunca teve pecado em sua própria vida, por isso que ele é o único justo que pode ser entregue pelos injustos, por isso que ele é o Cordeiro de Deus, o perfeito de Deus, ou seja, ele não tinha pecado algum em si e morreu no nosso lugar. Jesus é santo, puro e irrepreensível. O Jesus que morreu no nosso lugar, ele é santo, puro e irrepreensível. Por quê? Porque ele é o único que é qualificado para substituir a humanidade caída. Presta atenção nisso. Quando Jesus vai para a cruz, a Bíblia diz que ele troca de lugar com Barrabás. Quantos lembram disso? Presta atenção. Barrabás quer dizer filho de um pai com F minúsculo e P minúsculo. Barrabás quer dizer filho da humanidade. Quando Jesus é trocado de lugar na cruz, meus irmãos, esse é o fundamento da nossa fé. Presta atenção nisso. Ele está trocando de lugar comigo e com você, porque Barrabás representava a humanidade. Quando Jesus troca de lugar na cruz, ele está dizendo assim: eu sou o Cordeiro perfeito, santo e irrepreensível, me torno pecado, assumo a ira de Deus, morro no seu lugar, para que você possa ter a minha herança e volte a ter uma comunhão eterna com o Pai. Esse é o fundamento da nossa fé. Então, Hebreus 4,15, não precisa abrir, vai dizer o seguinte: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha isso. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos os dias difíceis de provações e tentações que você vai passar, Jesus sabe como vencer e ele já depositou isso dentro de você. Todos os momentos de desafios que a gente vai passar na nossa jornada, o texto está dizendo que ele passa com você, que ele intercede por você. Você e eu temos um sumo sacerdote, aquele que está à direita de Deus, governando de eternidade em eternidade, aquele que quando Estevão estava sendo apedrejado pelo nome de Jesus, pelo caminho, pelo evangelho, Estevão sendo apedrejado, ele olha para o céu e Jesus está à direita de Deus em pé, vendo o que Estevão estava passando e vivendo naquele momento. Eu quero dizer uma coisa, isso não é uma palavra de apelo emocional, mas é uma palavra dizendo: Deus está olhando os seus dias difíceis, Jesus está à direita de Deus intercedendo por mim e por você, para que nós possamos entender o fundamento do evangelho completo e vivermos dentro dessa verdade. Eu sempre costumo dizer uma coisa que eu aprendi: a porta que eu abro, eu vou ter que manter aberta, e provavelmente eu não vou conseguir manter ela aberta por muito tempo. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Sabe o que isso quer dizer? A gente pode ser muito bom em muita coisa na igreja, isso não é suficiente, só Cristo é suficiente. A gente está aqui só para completar, a gente está aqui para colaborar com o plano eterno de Deus, meus irmãos. Deus está contando com você no seu dia a dia para ser a manifestação, para ser a eclesia, a igreja que é chamada para fora. Nós precisamos entender, se fazemos parte do ministério da reconciliação, por que nós não convidamos pessoas para viverem essa eternidade que nós estamos fomentando nesse lugar? A gente esquece de chamar o nosso amigo para vir no culto. A gente esquece muitas vezes de falar para as pessoas que estão no nosso dia a dia, no trabalho, do fundamento que nós temos. Se alguém está precisando de uma oração no seu trabalho, entenda uma coisa: você é o Jesus que vai orar para as pessoas no seu trabalho.
Você é a manifestação do reino de Deus, o Espírito de Deus habita dentro de você. Nós precisamos viver a partir desse lugar. O problema é que nós estamos colocando todo o nosso foco num lugar onde nós precisamos agradar a Deus. Você pode fazer tudo na sua vida e gastar a sua vida inteira para agradar a Deus. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa entender que o foco da sua vida é funcionar a partir de Cristo. E aí agora eu estou no meu trabalho. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com as pessoas nesse lugar? Porque Cristo está vivo dentro de mim. Você funciona a partir desse fundamento e não a partir da sua própria experiência e do teu próprio esforço. Não dá, nós somos seres temporais, mas Jesus é atemporal. O fundamento é atemporal e nós temos uma eternidade nele. Então o texto está dizendo que ele nunca experimentou o pecado, ou seja, a obra perfeita só poderia ser realizada por uma vida perfeita, e Jesus é o único qualificado. Segundo ponto, repete comigo: a substituição na cruz. O texto vai dizer o seguinte: ele o fez pecado por nós. Então, nós falamos, aquele que não tinha pecado algum, e agora o texto vai dizer, ele o fez pecado por nós. Deus não tornou Jesus pecador, mas ele colocou sobre Jesus toda a nossa culpa, a culpa de toda a humanidade Jesus levou na cruz. Então aqui quer dizer uma ideia de imputação, de substituição, ou seja, Isaías 53:6 vai dizer o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como se desviasse pelo caminho, mas o Senhor, presta atenção, tudo é Cristo, mas o Senhor fez cair sobre ele, aqui é Deus caindo sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, tudo é Cristo. 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo quem? Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E agora, olha só, por suas pisaduras fomos sarados. O diabo não quer que você saiba quem você é em Deus. Ele não quer que você saiba a sua identidade. Ele não quer que você saiba quem definitivamente está como fundamento na sua vida. Mas quando você entende isso, tudo muda. Ou seja, na cruz, meus irmãos, Jesus carregou o nosso pecado. Ele recebeu a nossa penalidade. Ele foi tratado como culpado. E isso é o que? Substituição. O Cordeiro perfeito de Deus morreu no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele foi tratado como culpado, para que eu e você fôssemos tratados como justos. Quando nós entendemos isso de forma clara, toda a nossa vida muda. Porque você não vive mais num lugar aonde muitas vezes o diabo vai te enganar com mentiras e enganos, pensando ao contrário daquilo que você tem que pensar. Você foi feito justiça de Deus. Eu gostaria muito de trazer uma palavra muito profética aqui e fluir no Espírito, mas o Senhor está fundamentando a igreja dele para que a gente possa viver uma vida verdadeira cristã, uma vida que não é somente um fluir aqui no domingo e na segunda nós estamos mais perdidos do que cego em tiroteio. O Senhor está fundamentando, porque você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, mas com consciência bíblica e fundamentos bem postos dentro de você, para que você possa ser a manifestação do reino dele amanhã, na segunda, na terça, na quarta, para que você possa dizer para as pessoas, eu tenho uma solução para a sua vida, porque Jesus se entregou por você também, para que você pudesse ter paz, para que você pudesse ser livre da ansiedade. Aleluia! Espera aí que eu vi no ponto aqui que eu preciso tirar o terno. Está começando a esquentar o culto. Glória a Deus.
Terceiro e último ponto, repete comigo, a nova posição dos cristãos. Então o texto vai dizer o seguinte: para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está o resultado da morte e ressurreição de Jesus. Entenda uma coisa, não é uma melhora de vida, é uma transformação de posição eterna. Você não é apenas perdoado, meu irmão, você não é apenas aceito, você foi feito justiça de Deus. Você carrega o próprio Deus dentro de você por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, que o primeiro Adão, ele é alma vivente, ele recebe o fôlego de vida na criação. O segundo Adão, ele é espírito vivificante. O que isso quer dizer? Jesus é a fonte de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, e ninguém encontra o seu sentido de vida, se não for por meio de Cristo. Porque Ele é o caminho aonde nós precisamos trilhar a nossa jornada. O caminho, a verdade, aonde definitivamente você vai viver de verdade para aquilo que você foi criado e projetado ou projetada para viver. E a vida, porque definitivamente, somente em Cristo, nós vamos ter uma vida plena. Eu vou dizer uma coisa, você pode estar aqui na França, e você pode trabalhar e conquistar muitas coisas, e Deus ama a prosperidade dos seus filhos, não há problemas nisso. O problema é quando tudo isso se torna mais importante do que o Criador que me criou para que eu tivesse uma comunhão eterna com Ele. Dizer que eu não estou trocando Deus com palavras, mas tendo atitudes aonde eu estou valorizando mais coisas do que a presença, é onde eu estou trocando o abençoador pelas bênçãos dele. E nós não fomos chamados para viver assim. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso a certo ponto de que Deus nos livre, irmãos, de viver pelo nosso próprio coração e pelos nossos próprios desejos. Porque a Bíblia, Jesus vai dizer de um homem que ele fez muitos celeiros e conquistou muitas coisas, e ele cruza os braços e diz assim: agora eu vou viver plenamente. Jesus diz para aquele homem nesse texto: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Não é nada sobre aquilo que nós temos aqui, é sobre um relacionamento eterno, é sobre uma comunhão eterna, e viver nesse lugar agora com o entendimento de que nós fomos feitos justiça de Deus, nos dá significado para viver, meus irmãos. Por muitos anos eu vivi na igreja sem entender o fundamento do verdadeiro evangelho. Eu trabalhava na igreja, eu pregava, eu participava de muitas coisas na igreja. Um dia eu estava numa corrida de rua e de repente o Espírito Santo apareceu para mim no meio de uma corrida. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo quer aparecer para você no seu trabalho, no seu dia a dia, enquanto você vai, enquanto você vem, enquanto você está viajando, enquanto você está jantando com a tua família, com a tua esposa. O Espírito Santo, ele está nesse lugar para te ensinar. Ele é o Paracletos, para nos ajudar a estarmos alinhados com o coração do Pai, para nos ajudar a vivermos uma vida significativa e frutífera. E eu estava nessa corrida de rua e de repente eu sempre ficava me perguntando, mesmo estando na igreja: Senhor, eu estou na igreja e eu faço tantas coisas, e eu procuro fazer tudo certo, mas eu não me sinto parte da igreja. E aí o Espírito Santo, num dia, numa corrida de rua, aleatório, para mim, mas para Deus não era aleatório, ele disse assim: Sandro, enquanto você vê Deus somente como teu Senhor, e não como um Pai de amor, você vai passar a vida inteira sem o cuidado, o amor e o favor de um Pai de amor. Aquele dia Jesus disse que muitos dirão: Senhor, Senhor, eu participei dos cultos da IBNJ Lyon. Não, aqui não vai acontecer isso, brincadeira. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra-chave desse texto é conhecimento e relacionamento.
mais do que fazer, Ele te chama para ser quem Ele é. Mais do que fazer, Ele está restaurando a imagem e semelhança de Deus em você. Enquanto você faz, enquanto você vive, você se torna. Mas o foco e o propósito é: ame o Senhor, passe tempo com Ele, entenda o fundamento da sua fé, para que você possa viver de forma sustentável, de forma eterna, de forma abundante. As perguntas que temos feito durante muito tempo como igreja nesse lugar, elas não serão mais as mesmas, porque o Senhor está trazendo revelação, porque o Senhor está trazendo fundamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo fundamentos sendo postos em pessoas, é como se o Senhor estivesse batendo estacas nesse lugar. Essa igreja terá um crescimento exponencial e abundante no Senhor. Está acontecendo, pastor Leandro e pastora Renata, pastores da casa, está acontecendo um avanço e um crescimento e uma expansão, mas o Senhor também está dizendo: eu estou colocando fundamentos nesse lugar, porque será tão grande, tão incrível, tão transformador, tão influência, mas os fundamentos vão estar postos nesse lugar. Essa igreja não é uma igreja só dos pastores, é uma igreja geracional. Os filhos dos filhos servirão ao Senhor, os filhos dos filhos amarão ao Senhor. Há uma eternidade sendo estabelecida nesse lugar. O Senhor está fazendo, meus irmãos, e você faz parte daquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias, meses e anos, porque o Senhor está fazendo. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Não é sobre o nosso esforço, sobre as nossas obras, meus irmãos. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Justiça é uma posição declarada de Deus para nós. Porque você está em Cristo, você se tornou justiça de Deus e agora você tem um fundamento eterno. Nele quem? Cristo. Nele quem? O Senhor, aquele que vive para sempre. Você não vive para ser aceito. Grava isso, escreve isso aí. Você não vive tentando ser aceito. Você vive a partir do que Cristo já fez. Você se tornou justiça de Deus por meio de Cristo. Efésios 2:6 diz: e juntamente com Ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Concluindo, para a gente poder fechar aqui, o Evangelho não é só perdão, meus irmãos, é uma troca completa. Entendam isso. Você está no lugar mais seguro da terra, que é a presença de Deus. Jesus levou a sua culpa. Você recebeu justiça de Deus. Jesus morreu a sua morte e você recebeu a vida dele. Ou seja, Romanos 8:1 vai dizer: agora pois, para todos nós, ouve isso, meus irmãos, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo não só resolveu o seu passado, ela redefiniu quem você é por toda a eternidade. Eu quero chamar o ministério de adoração aqui, porque nós vamos orar sobre essa palavra. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor sobre essa palavra. Talvez você está vivendo dias difíceis, ou talvez você se encontra na mesma situação que eu me encontrava, mesmo estando na igreja. Parece que as coisas muitas vezes não fazem sentido. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui nessa manhã. Ele morreu a nossa morte, meus irmãos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar.
primeira oportunidade que eu quero dar aqui é para você que talvez está aqui pela primeira vez, ou você já veio algumas outras vezes e você gosta da igreja, mas você ainda não tomou uma decisão em permitir que Jesus entre no seu coração, porque de fato você se simpatiza muito com as coisas de Deus, mas você ainda não teve um encontro com a presença de Deus. Se você deseja que Jesus entre no seu coração, faz um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Glória a Deus. Tudo começa com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por Ele. Alguém mais que quer que Jesus entre no seu coração, faz um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Cristo vai te trazer propósito e significado a partir dessa manhã. Eu gostaria de chamar vocês que levantaram a mão, só para a gente orar por vocês. Pode vir aqui. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Tua graça é o que me basta, e sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho serei sem ti, Senhor, e só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor, e só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Todos nós vamos dizer assim: Senhor Jesus,
Muito obrigado por essa manhã, pela sua presença que está aqui. Que essa verdade da sua palavra possa ser fundamento no meu coração. Eu rejeito da minha vida todo pensamento mentiroso, todo engano do diabo. Eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. E eu recebo essa identidade do Senhor. Eu sou justiça de Deus. Eu me tornei justo de Deus por meio de Cristo. E eu vou viver a partir desse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Presente.